Muito bem, galera. Bem-vindos a mais uma aula aí de marketing. Eu sou o professor Dagoberto Cascardo. Hoje é aula de relações interpessoais ou relacionamento interpessoal no marketing, aula 7, galera. Então, hoje a gente vai estar dando início aí à nossa nova aula, beleza? Título da aula de hoje, galera, é o que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver um pouquinho sobre resoluções de conflitos, beleza, galera? Então, queria atentar aqui, galera, quer conversar com vocês o que, galera? Aula passada, eu falei bastante sobre como que a gente consegue, basicamente, pensar num ambiente de trabalho mais agradável. Hoje eu vou falar sobre relações de conflitos. Galera, essa aula de hoje, ela é uma aula muito especial. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, a gente sabe que na escola, em casa, no trabalho, enfim, a gente vai ter conflitos, galera. Não tem como, tá? A gente sabe que em algum momento a gente vai entrar em discordância, a gente vai discordar também de alguém, ser discordado, né? Ninguém precisa aceitar tudo que a gente fala, o que a gente faz. A gente vive uma comunidade onde a gente tem a nossa independência individual, mas a gente tem que pensar também no coletivo. Então a aula de hoje é justamente para nos aprimorar em relações a conflitos, porque no ambiente de trabalho, o que eu percebi, né, com meus anos de experiência, é que muitas vezes, galera, o que acontece nas empresas, nos ambientes de trabalho, tem muitas pessoas que ela perde uma boa oportunidade de emprego porque ela não sabe relacionar ou se correlacionar dentro do seu ambiente de trabalho e criar um ambiente de trabalho um pouquinho mais seguro, beleza? E a gente vai pensar nisso. Vou voltar lá um pouquinho pro nosso slide. Queria começar hoje aqui com a nosso quebra-gelo aí, que a gente vai ver. Então, o quebra-gelo de hoje, galera. Vamos lá. Voltar aqui. Primeiramente, responde no chat aí, galera. O que o lápis falou para o papel? Pode responder no chat lá para mim. O que o lápis falou para o papel? A galera que tá usando um pouquinho de filtro aí, vou pedir para usar sem filtro, porque fica muito pesado a conexão, beleza? Para os outros alunos da tua própria turma, beleza? O que o lápis falou para o papel, galera? Bora lá, no chat. O que o lápis falou para o papel, quem sabe? Hã? O que o lápis falou para o papel? Ninguém? Bora lá no chat, galera. Tem 12 pessoas online, hein? Bora lá, acordou. O que o lápis falou para o papel? Não sabem? Coloca um ponto de interrogação aí, pelo menos, aí no chat, só pra gente ter essa interação, ver que vocês estão acordados aí. Vai lá. Se não souber, se souber, coloca a resposta lá no chat. Deixa eu te escrever. Rabisca. Não. Mas tá quase. Tá quente. Bora lá. Quem mais arrisca mais alguma resposta? Otávio, a Ana, a Maria Eduardo não sabe. A galera lá da Ana, da turma da Ana também não sabe. Bora lá. Vamos pro slide. O que o lápis falou para o papel? Oi? Fala aí, Pedro. Não, não é essa a resposta. Bora lá. O que o lápis falou para o papel? Estou escrevendo uma história com você. Uou, romântico, né? Bora, próximo. Por que o livro foi ao médico? Por que o livro foi ao médico? Quem sabe? Cri, 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 cri. Bora lá, galera. Por que o livro foi ao médico? Quem arrisca aí? Uma resposta. Por que o livro foi ao médico? Para ser estudado? Não. Não foi para ser estudado. Foi no médico, galera. O que você vai fazer no médico? Pensa aí. Por que o livro foi ao médico? Para ser consultado? Quase.
Quase, Ana. Porque estava cheio de histórias mal contadas. Quase, Maria. Tá chegando, tá ficando quente, tá ficando quente. Bora lá. Mais alguém? Mais alguém? Bora lá então para a resposta? Por que o livro foi ao médico? Porque ele tinha muitas páginas em branco. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Próximo lá, galera. Sabe por que o relógio não briga com ninguém? Alguém sabe por que o relógio não briga com ninguém? Por que o relógio não briga com ninguém? Alguém sabe? Porque ele não tem tempo. Ah, muito bem. O Otávio tá quase chegando lá. Porque ele vive dando tempo para todo mundo. Então ele dá tempo para todo mundo, então ele não tem tempo para ficar brigando com ninguém. Muito bem. Porque ele não quer perder tempo, exatamente, ele não tem tempo para perder, ele só dá tempo, né? Ele não perde tempo, ele só dá. Muito bem, galera. Então, continuando, galera. Vamos entrar na nossa aula aqui rapidinho. Então, objetivos da nossa aula hoje, galera. O que a gente vai aprender hoje? Que eu queria que a gente se atentasse e tivesse essa conversa bem séria, tá? Embora a gente tá aqui no quebra-gelo, inclusive hoje um pouquinho mais quente hoje aqui em Curitiba, não sei como é que tá aí, mas hoje tá um pouquinho mais ameno, o sol saiu, então tá com um clima bem gostoso aqui. Então, galera, ó, objetivos da nossa aula de hoje, galera. Bora lá. Então, primeiramente, a gente vai compreender aí os principais tipos de conflito no ambiente profissional no marketing, tá? A gente também vai perceber e identificar as estratégias mais eficazes para resoluções de conflitos interpessoais. E a gente vai desenvolver aí habilidades de escuta ativa, empatia, mediação em situações de conflito. Galera, isso aqui é extremamente importante pra gente, como eu falei no começo da aula. Galera, isso vai às vezes te dar muita tranquilidade para você chegar em algum lugar e ter um ambiente mais de paz e conseguir resolver conflitos com mais tranquilidade, né? Embora isso aqui, como eu falei, é uma habilidade, galera, precisa ser desenvolvida, né? Então, principalmente para aquelas pessoas que são mais esquentadinhas ou mais distraídas, se concentra aqui porque isso vai te ajudar aí a ter exercícios mentais e físicos, inclusive, para você poder desenvolver essa habilidade, beleza? Continuando, galera. Primeiramente, galera, o que é conflito interpessoal? Agora pensando no marketing, galera. O que isso tem a ver com marketing? A aula de hoje vai parecer muito uma aula de psicologia, mas vocês vão ver que no marketing isso é muito usado, tá? Então, a pergunta é, o que é conflito interpessoal no marketing? Então, basicamente, a gente vai perceber que conflito interpessoal no marketing, ele ocorre quando há divergência de ideias, ou valores, ou comportamento entre os profissionais. E isso acontece muito, tá? Outra coisa, no marketing, isso é comum, por quê? Porque as decisões, elas são muito criativas, elas são muito estratégicas. E as metas, galera, às vezes elas são muito corridas. Então, às vezes você não tem muito tempo. Então, saber identificar a origem dos conflitos é o primeiro passo aí para tentar resolver ele. Então, às vezes você está lá numa campanha, trabalhando com seus colegas e você precisa tomar uma decisão rápido, tá todo mundo corrido, tá todo mundo atarefado, estamos com os prazos quase para vencer. Então isso gera esses atritos, galera, porque tá todo mundo ali, e o processo criativo também, porque um quer criar de um jeito, outro quer criar do outro, aí como é que a gente vai fazer para intercalar isso? Então, galera, no marketing acontece muito isso, então eu só tô aqui abrindo aqui para você entender que isso é um contexto e não só no marketing, isso acontece também no trabalho em grupo, na tua escola, em família, às vezes na sua família lá, teu irmão quer fazer de um jeito, tua irmã quer fazer do outro, teu pai quer fazer de um jeito, mas a gente precisa saber como controlar isso, identificar a raiz desses conflitos, para que a gente possa harmonizar tudo isso e chegar num consenso, tá bom, galera? Então, continuando, galera, o que a gente não pode fazer, galera, é ignorar o conflito, porque isso pode gerar um impacto direto nos nossos resultados, tanto de vida quanto de trabalho pessoal, tá? Ignorar, tem pessoas que acham que só virar as costas e ir embora. Não, vou virar as costas aqui, vou embora, então vai resolver. Galera, não resolve, tá? Tem que parar, ver o que está acontecendo, sentar, conversar, ter um feedback. Olha, temos um prazo, cada um está fazendo alguma coisa aqui, vamos ver quem que está deslocado, fora do time, fora do ritmo.
tá? Então, não pode ignorar, galera. Isso vai impactar diretamente os seus resultados de trabalho e de convívio, tá? Porque isso vai desgastar os seus relacionamentos ali, beleza? Continuando, galera. Tipos de conflitos mais comuns aí em equipes de marketing, tá? Só para vocês saberem. Então, eu já estou preparando vocês para o mercado de trabalho mesmo, tá, galera? Isso acontece. Conflitos podem ser por tarefas, no caso ali, divisão de tarefas, né? No caso, o que cada um vai fazer, porque às vezes cada um quer escolher o que mais lhe agrada. Pode ser por uma questão de relacionamento, no caso, ego, né? Ah, eu não vou ficar com fulaninho de tal, eu não vou ficar com a Maria, eu não vou ficar com a Heloísa, porque eu não gosto da cara da Heloísa. Eu não vou ficar com o Pedro, porque o Pedro, pelo amor de Deus, cara, Pedro, pô, piá chato. Não. Galera, ali o meu ego, a minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho, não pode ser motivo de justificativa. Então, o, o processo, né, como fazer algo, ele exige que eu me disponha. Então, aqui, e a gente vai para o segundo ponto, que é cada tipo de situação exige uma abordagem diferente. Tá bom, galera? Por quê? Porque equipes de criação de vendas e mídias sociais enfrentam desafios únicos, cada um com o seu desafio. Mas eu não posso não ir para um grupo ou por outro por uma questão pessoal ou de julgamento interpessoal. A gente está aqui, é uma equipe igual eu falo para a galera, cada sala aí, cada turma, vocês são uma equipe, um time. Se tá havendo conflito dentro da sala, galera, né, que um não consegue conversar com o outro, galera, tem que ser resolvido, beleza? Por quê? Porque se eu não consigo resolver os conflitos, basicamente não vou me desprender de algo que vai me alcançar resultados, né? A Franciene perguntou qual que é o título da aula. Hoje, o título da aula é Resolvendo Conflitos, tá? No marketing, tá? Resoluções de conflitos, tá? A gente está falando de relações interpessoais, a gente está falando aqui sobre como que a gente pode criar ambientes onde que os conflitos sejam amenizados, resolvidos e até extinguidos aí das nossas equipes de trabalho, tá ok? Continuando, galera. Então, reconhecer os tipos de conflito, ele vai facilitar aí encontrar soluções mais rápidas. Se eu estou percebendo que é porque o Otávio não conversa com o Luan, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar nos dois e tentar resolver isso aí. Ó, Luan, a gente tem que trabalhar aqui, cara. A gente tem um resultado aí para alcançar. Se vocês ficarem aí nesse picuinha aí, nós vamos, né? Então, isso vai gerar em nós mais objetividade com o nosso trabalho. Então, aqui eu estou falando só de alguns tipos de conflitos que existem em equipes de marketing ou de trabalho qualquer que a gente for fazer, tá? Bora lá. Enquete rápida aí, galera. Pergunta rápida aí para vocês responderem no chat. Você acredita que conflitos no trabalho sempre são negativos? Tá? Sim, não ou depende. O que você acha aí? Sim, não ou depende? Nem sempre o João respondeu. Depende. Depende. Muito bem, depende. Alguém poderia me explicar por que você achou que depende? Tem alguns conflitos que são necessários? Ou não? Nenhum conflito é necessário? Ou sim? Não. São negativos e, cara, todo conflito de trabalho vai gerar uma coisa negativa. Depende da situação. Por quê, galera? Porque depende da situação. A maioria das situações, eu vou falar assim real, a maioria das situações os conflitos sempre vai dar errado. Independente se você tem a causa ganha, se você tem a razão ou não tem a razão, fulano tem a razão. Galera, conflito bom é quando não há conflito. Então, não há conflito bom. Entendeu? Por quê? Porque se eu tenho a razão, mas a minha razão impede que a minha equipe de trabalho alcance o objetivo, então a minha razão não é razão. Tá bom? Então, assim, agora, tem conflito que, se ele for bem resolvido, ele gera um resultado. Então, você percebeu que tá tendo um conflito de criativo ali,
e você consegue amenizar isso e ver que tem um conflito. Não porque você tem que aceitar todo mundo. Conflito, não é aquele conflito exagerado que gerou uma briga, mas um conflito que gerou um desconforto. Olha, um quer fazer de um jeito, quer fazer de outro. Mas conseguiu resolver, e como a Ana falou ali, desvencilhar ali com o colega de trabalho ou até mesmo com o patrão. Muito bem. Por quê? Porque eu não preciso me indispor, eu posso me expor. Falar, olha, eu penso assim, você pensa assado. Como é que a gente vai fazer então? Beleza? Tá tendo conflito. Então, cada um esclarece a sua posição e a gente chega aí num ponto positivo de conflito. Muito bem, como eu falei, depende. Mas, às vezes, se ficar ali batendo martelo, mesmo você tendo a razão ou não, vai dar pontos negativos aí pra gente, tá bom? Continuando, galera. Impactos dos conflitos mal resolvidos, tá? Primeiramente, os conflitos ignorados ou mal resolvidos, eles causam queda de produtividade, né? Clima ruim no ambiente de trabalho, ou na escola. E a rotatividade de profissionais. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que ele fica tão irritado que ele sai do serviço, ou por causa disso ele é mandado embora, né? Porque ele fica batendo na tecla, mesmo com razão. Às vezes o empregado tem que mandar ele, o patrão tem que mandar ele embora. Por quê? Porque ele mesmo com a razão, ele é um cara que não consegue ouvir, não tem paciência. Ele é um empregado que tá com a razão, ele trabalha até bem, mas ele trabalha bem só sozinho e não consegue trabalhar em equipe. E hoje, galera, quem não consegue trabalhar em equipe, infelizmente, ele não está apto para o mercado de trabalho. Ou se ele consegue trabalhar só com aquela equipezinha dele, a panelinha dele ali. Galera, hoje você tem que estar aberto. Tá? Bons empregados, ele consegue se adaptar bem com equipes que ele não conhece. Então tá, entender isso aí, a gente está entendendo o impacto disso. Segundo, além disso, galera, vai afetar a imagem do time perante os clientes. Então, se os clientes estão vendo que a equipe briga, que a equipe não tem concordância, então isso vai gerar um impacto negativo até no bolso do patrão, ou até teu, né? Porque se a empresa não lucra, como é que ele vai ficar com você? Você entende? Então é uma questão hoje bem complexa, hoje estou falando aqui, tá? E resolver esses problemas rapidamente, galera, vai preservar principalmente, galera, queria até dizer aqui, a sua saúde emocional, mental mesmo, sabe? E da equipe, tá? Isso vai fortalecer os vínculos, vai criar uma amizade. Então, galera, não compensa ficar se desgastando às vezes por coisas que mal resolvidas. Vai lá, resolve, é, sei lá, pede desculpa mesmo você estando certo, não tem problema, galera. Ou chega ali e fala, olha, cara, a gente tem que resolver isso aí, mano. Vai ficar toda hora ali, a gente batendo de frente. Por quê? Porque no trabalho, na escola, tá? Você tá com um objetivo. Por exemplo, na escola você foi com o objetivo de estudar. Então, o teu objetivo aí não é ter razão, não é ser reconhecido por alguma coisa. O único reconhecimento que você tem que estar ali é ser estudante. Na empresa é ser trabalhador. Então, galera, vai ficar te desgastando, sendo que nem é a tua função aquilo. Galera, né? Dica de ouro, não se desgaste com isso emocionalmente, mesmo você tendo razão. Isso vai te dar uma saúde mental, espiritual gigante, beleza? Continuando. Comunicação clara no ramo, ou basicamente pensando, uma comunicação clara como ferramenta de prevenção contra esses conflitos aí. Então, galera, ó, a maioria dos conflitos nasce. Escuta que isso é uma coisa que eu tenho aprendido, tá? Eu tô passando para vocês aqui, mas eu também tô aprendendo, viu, galera? Porque isso são N casos, cada caso eu tenho que julgar de um jeito. Mas olha, a maioria dos casos, galera, de conflitos, ele nasce de uma falha de comunicação. Você falou, ou a pessoa falou, eu entendi diferente, você falou, ela entendeu diferente, e ali vai gerar um conflito gigante. E aí os dois tá certo às vezes. Mas o jeito que um tá falando, o outro tá falando é diferente e já causa um conflito ali. E já parece que vira uma bola de neve. E às vezes em casa isso, né? Tua mãe tá falando uma coisa, você tá entendendo outra. Daí vem outra pessoa, entende de outro jeito. Já vira aquela confusão toda. Então, galera, inclusive é o que a gente tá prezando no curso de marketing, comunicação. Boas comunicações. Então, se eu não consigo me comunicar
com meus amigos da escola, se eu não consigo comunicar quando eu vou apresentar uma ideia para alguém, lá no meu trabalho de marketing eu não vou conseguir fazer. Tá? Então, às vezes, é melhor não ter razão, ficar tranquilo, acatar, tentar melhorar você como pessoa, do que ficar ali batendo com boca ou ficar tentando mostrar que você tem a razão. Então, galera, comunicação clara. O que é comunicação clara? Direta. Olha, galera, eu não sei se é assim, mas olha, eu acho que a gente tem que fazer assim, assim, assim. Desfragmenta a tua ideia. Então, comunicação clara, galera, é uma ferramenta extremamente importante como preservação aí de conflitos, tá bom? Continuando, galera. Falar com clareza, escutar com atenção e confirmar entendimentos vai evitar aí os ruídos. O que é os ruídos? Aquelas coisinhas ali, aqueles barulhinhos que vão incomodando. Que você vai entender do jeito, vai ter. Cara, fala claro, escuta o que a outra pessoa está falando. E dá uma atenção de confirmação. Não, preste atenção que a pessoa está falando. Olha, não, tudo bem, eu entendi o que você falou. Ó, não entendi. Explica de novo para mim. Não entendeu? Pergunta. Então isso vai evitar um monte de problema na sua comunicação, tá? E terceiro, essa prática, galera, né, de comunicação não violenta é uma estratégia poderosa, galera, pra gente, tá? Então, isso é um exercício pra mim e pra você, tá bom? Continuando. Então, esclarecer antes de julgar é um bom hábito profissional. Vou repetir. Esclarecer antes de julgar é um bom hábito profissional. Antes de você julgar, procure esclarecer. Como eu falei, pergunte. Se explique, tá bom? Isso vai ser muito bom. Continuando, galera, enquete rápida. Agora vamos lá. 2 minutos, eu coloquei 5 ali, mas é 2, tá? Em uma briga, o que pesa mais? Queria que você explicasse a tua resposta, tá? Primeiro, o que pesa mais é falta de escuta? Será que as brigas, dentro de uma briga aí, de um conflito, a falta de escuta é o que pesa mais? Ou o tom de voz que a pessoa falou? Será que ela falou muito alto? Ou ela falou com muito empoderamento? Ou é uma questão do ego, como ela está falando? Se ela está realmente falando dela mesmo e tal? Ou é por causa dos mal entendidos? O que pesa mais para acontecer brigas? Né? Por exemplo, pensa aí nessa semana se você... Quase todos, né? Quase todos. Por quê? Porque se eu não ouço, vai ter uma briga. Se eu coloco o tom da minha voz aqui, ou tem pessoa que... Não é só falar alto também não, viu, galera? Tem pessoa que fala baixinho já de propósito. Fica ali, já... Cara, pra irritar o outro, né? Já faz pra irritar mesmo, porque sabe que vai irritar, né? Ou é uma questão de ego. Todo mundo tem ego, galera. Assim, isso é uma questão aqui, eu não vou desmerecer ninguém. Todos nós, eu tenho, nós temos, né? O nosso produtor ali atrás tem também. Todo mundo tem. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser humilde o suficiente ou maduro o suficiente para entender quanto que o meu ego ele tem que ser exposto ou não. Tá? Tudo que é demais prejudica. Exato. Tudo que é demais vai me prejudicar. Por quê? Porque eu também não tenho que ficar toda hora minimizando o meu ego. Porque daí o que vai acontecer? Vai acontecer o efeito contrário. Aí eu vou ser prejudicado, não vou gerar resultados, porque eu vou ficar acanhado, eu vou ficar sempre não tentando, por medo de conflito, eu não me exponho, e daí também eu não apresento resultado. Então, assim, como o Pedro falou, tudo que é demais não vai me gerar bons resultados. Beleza? Continuando. Escuta ativa como base de resoluções de conflitos, como eu já falei aqui. Vou até a representar. Então, escutar de forma ativa é diferente de apenas ouvir. Então, eu queria que a gente tivesse isso em mente. Galera, ouvir é uma coisa. Você escutar de forma ativa é outra. Por exemplo, uma coisa é ouvir uma música. Escutar uma música. Estou passando em algum lugar, entro numa loja, tem uma música rolando no fundo e eu estou ouvindo aquela música lá. Eu estou ouvindo.
Mas eu não tô prestando atenção nela, porque eu tô na loja ali, eu tô pensando em comprar, eu tô pensando em sei lá, beleza. Outra coisa é quando eu paro, sento, falo, cara, eu vou ouvir essa música. Eu vou ver o que, que a letra tá falando, eu vou ver os instrumentos, o que, que tá acontecendo, eu vou ver o sentimento que a sonoridade me proporciona. Isso é escutativa, galera. Tá? Então, o que, que a gente tem que entender aqui, galera? Que isso significa que dar atenção é acolher, é tentar aí entender o ponto de vista do outro sem interromper, tá? Porque tem pessoas que às vezes interrompem as outras. A pessoa está falando, ela já tem uma ideia e já fala, quer dizer, ela não está ouvindo com calma, com tranquilidade, né? Escutando mesmo o que o outro está falando, interagindo com o que essa pessoa está falando, tá? Então isso, galera, essa prática, ela vai melhorar aí basicamente a tua empatia, a tua conexão com as pessoas, vai fazer você ser mais amigo das outras pessoas. Então isso vai... E o ponto final aqui, mais chance de a gente resolver problemas mais rápidos, tá ok? Ouvindo com atenção. Eu sei que isso pra gente hoje, nossa geração, onde a gente tá todo o tempo com o celular, nossa, você olha na rua, tá todo mundo assim, ó, o celular, ninguém nem olha pra rua mais, né? Até no trânsito tá um caos, por quê? Porque a galera fica mexendo no celular, não tá dando atenção. É igual, galera, tô dirigindo, tô mexendo no celular, desviou minha atenção, o que que vai acontecer? Acidente, galera. Então, atenção nas coisas que a gente faz, nas conversas que a gente tem, com quem a gente tem, vai nos ajudar bastante, beleza? Ô Pedro, dá um tempinho ali com o bolinho ali, beleza? Sei que é engraçado, mas senão a gente perde a atenção aqui, beleza? Bora lá, continuando. O que a gente quer chegar aqui? Equipes maduras, galera, elas priorizam a escuta antes da reação, tá? Primeiro ouve a ideia, depois a gente vai tentar analisar, vamos tentar absorver aquilo que a equipe e os integrantes da equipe estão falando, cada um por sua vez, e depois a gente vai ter uma reação com relação àquilo, tá ok? E técnicas aí agora de mediação e negociação, pensando nessa mediação de conflitos. Então, a mediação, né, de conflitos, ou a mediação dentro da negociação, é uma forma neutra de ajudar as duas partes, tanto o vendedor quanto o cliente. Porque às vezes o cliente vai chegar em você, ele tá, sei lá, bravo, ou ele não está entendendo o que você está falando, ou ele teve um dia ruim, enfim. Galera, a gente tem que ser pessoas mediadoras, né? Ok? E isso vai trazer o que pra gente, galera? Já a negociação, pensando nessa mediação, ela envolve concessões e diálogos bem estruturados, tá? Tem que estar na mente, rápido. O cara chegou ali, falou para você, né? A gente teve uma aula de técnica de venda, eu falei um pouquinho sobre isso também, porque tá dentro de técnicas do marketing, como pensar rápido, resolver um conflito, converter uma colocação mal feita, né? E isso aí, galera, para ambas as partes, ele exige calma, objetividade e o foco no bem comum ali, tá bom, galera? Continuando ali, então líderes e colegas podem ser bons mediadores, tá? Porque eu tô treinando vocês, galera, principalmente para serem bons naquilo que vocês vão fazer. Tanto como líder, quanto funcionário, como estudante, como filho, como, enfim, como cidadão. Por quê, galera? Porque isso vai ajudar você em todos os níveis sociais, tá? E é isso que porque eu falei que essa aula é tão importante para mim. Parece uma psicologia, mas ela vai ajudar vocês. Quando eu estava estudando isso aqui, já me ajudou a resolver vários conflitos internos que eu tinha, inclusive, tá, galera? Isso é relação para mim, tá? Continuando. Aula passada eu falei sobre isso, vou dar só mais uma encaixada. Gestão emocional e autorregulação, galera. Saber lidar com as emoções é essencial aí durante o conflito, galera. Então, vou bater mais um pouquinho nessa tecla porque é importante, né? Que nem eu coloquei ali na foto. Eu tô certo, tal. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, tem que saber lidar com suas emoções. Por quê, galera? Porque basicamente, galera, eu tenho que aprender a me controlar. Então, às vezes, eu vou precisar respirar fundo, dar uma pausa, refletir antes de falar, né? Isso vai ajudar a me manter no controle da situação.
Não adianta eu falar uma coisa sem pensar, porque eu posso machucar as pessoas. Inclusive, né, tem vários contos aqui, inclusive um que eu ouvi que as palavras, galera, elas são como você pegar, as palavras que a gente dizem para as outras pessoas, elas são como você pegar um saco de pena, subir num lugar bem alto e soltar. E depois tentar pegar. Não tem como, galera, não tem como pegar, beleza? Então, tomar cuidado com as palavras, porque depois que você falou, você vai perder muito o controle daquilo, você vai machucar alguém, você vai se machucar, beleza? Continuando, técnicas de inteligência emocional são uma grande aliada pra gente aí. Eu não vou falar dessas técnicas, mas tem tutoriais no YouTube, dá uma olhada nisso, viu, galera? Isso vai ajudar vocês demais. E profissionais calmos tendem a encontrar soluções mais eficazes para resolver conflitos, tá? Então, eu sei que tem pessoas que já têm esse dom aí, mas a galera que não tem, isso é um adendo para você, tá ok? E empatia e respeito, como eu já falei, as diferenças dos outros. Então, o marketing envolve pessoas que com estilos e perfis diversos. Então, eu preciso respeitar o espaço do outro, a característica do outro, tá? Outra coisa, ter empatia é colocar-se também no lugar do outro. Eu já falei muito isso aqui. Eu queria até chegar ao ponto no final dessa aula que você entenda isso. Colocar-se no lugar do outro e respeitar a visão dos outros. Então, isso vai ser muito importante para a gente seguir as nossas aulas nesse tema, tá? E respeitar as diferenças culturais, sociais e emocionais vai fortalecer as suas relações. Tá ok, galera? A gente tem aqui mais um ponto aqui para mim, a gente já está quase chegando ao final, que eu queria que a gente pensasse, ó, conflitos surgem quando há falta de compreensão, como eu já falei aqui. Rompeu a comunicação, vai gerar uma falta de compreensão, vai gerar um conflito, tá ok? E, enquete rápida para a gente terminar. Você consegue se colocar no lugar do outro facilmente? Eu queria que você fosse sincero. Pensa aí. Eu dei esse exemplo aqui numa aula. Veio uma pessoa, chutou seu pé. Como você reagiria? Como é que é a tua reação? Você consegue se colocar no lugar do outro rápido? Você consegue sentir isso? Ou você não? Você é esquentadinho, você já explode, ou você já fica irritado? Como vocês reagem? Pensem com vocês, tá? Isso é uma forma de você se autoconhecer, beleza, galera? Então, eu vou deixar essa reflexão para você nessa semana, tá? Na próxima aula, a gente se vê. Bom final de semana a todos, galera. Queria que, né, vocês pensassem nisso, colocassem isso em prática, não só nas aulas, mas em casa, na rua, tá bom? E abração para todos, tudo de bom. Bom final de semana. Obrigado, Ana, obrigado às mediadoras pela essa colaboração. E a gente se vê na próxima aula.